A gente sabe muito pouco acerca de Lucas. Só há três citações diretas a ele no Novo Testamento, que são Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão, verso 24. Agora, essas três afirmações, esses três versículos, nos permitem fazer duas colocações aqui a respeito de Lucas. A primeira é que ele era médico e cooperador de Paulo. Aliás, um de seus amigos mais fiéis, porque ele estava com Paulo em sua segunda prisão em Roma. Como a gente já pontuou, Atos é o segundo volume escrito por Lucas, não é mesmo? O volume inicial, o Evangelho de Lucas, trata do que Jesus começou a fazer e ensinar, e nesse segundo volume, o que Jesus continua a fazer e ensinar por intermédio dos Atos dos Apóstolos, claro, no poder do Espírito Santo. Observe que Lucas escreve em Lucas 1, verso 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Bom, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Atos 1 e 1. John Stott diz que essa declaração que Lucas está fazendo esboça pelo menos 5 estágios na composição do livro de Lucas Atos. Primeiro, os eventos históricos. Segundo, as testemunhas oculares contemporâneas. Terceiro, a investigação pessoal de Lucas. Quarto, a escrita. E quinto, a audiência a quem o texto se destinava, incluindo Teófilo, a quem Lucas está se dirigindo, né? Embora o nome de Lucas não apareça explicitamente no livro de Atos, gente, há um consenso praticamente unânime de que ele foi o autor. Por quê? Porque há sobejas evidências internas da autoria lucana. Dentre as provas internas, nós destacamos três. Primeiro, o prólogo do livro. O autor demonstra que está dando continuidade a um relato, endereçado ao mesmo indivíduo, ao qual já destinara a parte inicial da obra. Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então ele está dizendo que é uma continuação do que ele havia começado a escrever, e ele está dizendo para quem ele está escrevendo, para Teófilo. O relato começa em Lucas e termina em Atos. A segunda consideração é a perfeita identidade vocabular. São 17 os vocábulos comuns a Mateus e Lucas Atos, que não figuram nos demais livros do Novo Testamento. Há 14 palavras exclusivas de Marcos e Lucas Atos, e há 58 palavras que só aparecem em Lucas. Então, há uma identidade no estilo da escrita. Dá para perceber que quem escreveu Lucas é o mesmo que escreveu o livro de Atos, pelo estilo literário. Terceiro, a alta qualidade do grego koiné de Lucas Atos, quase clássico, é forte evidência de que ambos foram escritos pela mesma mão. Os destinatários de Atos. Tanto o Evangelho de Lucas, gente, como o livro de Atos, ou seja, tanto o primeiro quanto o segundo volume da obra, foram endereçados à mesma pessoa, ou seja, Teófilo. Possivelmente, Teófilo era um homem rico, membro da nobreza romana, ou alguém que ocupava um alto posto no governo romano. Tudo isso nos faz crer que era um homem piedoso, porque o nome dele significava aquele a quem Deus ama, Theos e Philos. Theos, Deus, Philos, Philéu, é amor, uma das palavras para amor, né? No grego você tem agapau, ou agape, você tem eros, você tem philos, ou philéu, você tem storgé, existem algumas palavras para amor. E Teófilo são duas palavras, né? São a palavra Theos, Deus, e Philos, Philéu, amor. Amor a Deus, ou aquele que ama a Deus. Então nós imaginamos que ele era um homem piedoso, a partir do nome que ele tinha. Agora, quais foram os propósitos de Lucas em remeter essa obra do ministério de Cristo, da ação da igreja, para esse romano, para esse tal de Teófilo? Possivelmente o motivo pelo qual ele manda essa carta, esse texto para Teófilo, esse tratado, primeiro é provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima,
que não era um risco para o Estado, como queriam demonstrar os críticos judeus. Segundo, mostrar a conexão entre o ministério terreno e celestial de Cristo, o Cristo que agiu na terra, lá em Lucas, e o Cristo que opera a partir do céu na vida dos apóstolos, aqui em Atos, pois o mesmo, depois de partir, continuou a ensinar a igreja por intermédio do Espírito Santo e usando os apóstolos como instrumentos. Também objetivou, nessa escrita de Lucas para Teófilo, oferecer um esboço do espantoso crescimento da igreja cristã, que havia começado com 120 judeus em Jerusalém e termina com uma multidão inumerável por todos os recantos do Império Romano, chegando inclusive à própria cidade de Roma, que era a capital. Bom, a data em que o livro de Atos foi escrito nós não podemos definir com exatidão, mas sabemos, entretanto, que o livro encerra sua narrativa com a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, tá? Isso aconteceu por volta do ano 62. Consequentemente, o livro deve ter sido escrito depois dessa data e antes da segunda prisão de Paulo em Roma e seu consequente martírio por volta do ano 67, 68. Como Lucas era um exímio historiador, Lucas não teria deixado de registrar, por exemplo, o incêndio de Roma no ano 64, a execução do apóstolo Paulo no ano 67, bem como a destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70. Então, como ele não relata esses três episódios históricos, nós então sabemos que o texto de Lucas é escrito antes do ano 64, tá bom? Aliás, Atos acompanha a vida de Paulo somente até a sua primeira reclusão em Roma, quando ele permaneceu 2 anos numa prisão domiciliar, conforme está em Atos 28, 30 e 31. Aí dessa prisão, Paulo saiu para uma quarta viagem missionária. Essa quarta viagem pode ser reconstruída levando em consideração os dados que você tem ali em Romanos 15, 24 a 28, que é a intenção de Paulo de ir à Espanha. O provável itinerário seguido por Paulo deve ter sido o seguinte. Eu vou ver se eu coloco para vocês aqui do lado, ou você acompanha aí e anote no seu caderno. O itinerário de Paulo deve ter sido assim, ó. Número 1, Roma, soltura no ano 62. Depois ele vai para a Espanha, conforme está em Romanos 15, 24 e 28. Isso por volta do ano 62, 64. Depois Paulo vai para Creta, conforme está em Tito, capítulo 1, verso 5, isso possivelmente entre o ano 64 e 65. Depois Paulo passa em Mileto, conforme está em 2 Timóteo 4, verso 20, isso no ano 65. Aí Paulo vai para Colossos, conforme está em Filemão, verso 22, isso no ano 66. De Colossos, Paulo vai a Éfeso, conforme está em 1 Timóteo 1, verso 3, e isso aconteceu possivelmente no ano 66. Bom, dali de Éfeso ele vai para Filipos, conforme está em Filipenses 2, 23, 24, 1 Timóteo 1, verso 3, ainda no ano 66. Depois ele passa em Nicópolis, conforme está em Tito, capítulo 3, verso 12, que foi por volta do ano 66, 67. De Nicópolis ele vai a Troade, conforme está em 2 Timóteo 4, verso 13, isso acontece no ano 67. Então ele vai a Roma, passa pelo segundo aprisionamento no ano 67 e é martirizado por volta do ano 67, ano 68. O seu martírio data dessa época, tá? Bom, como Lucas não inclui nenhum desses episódios que eu acabei de narrar, como ele não inclui nenhum desses episódios em Atos, então a gente conclui que o livro deve ter sido escrito mesmo antes do ano 62, quando Paulo ainda não tinha sido solto da sua primeira prisão, tá bom? Sobre a expansão da igreja conforme o livro de Atos. Antes de voltar para o Pai, Jesus deu à igreja a agenda da sua ação no mundo, através da vida dos apóstolos. Atos 1 e 8 é o cronograma, é o programa de Jesus que ele vai estar agindo por intermédio dos seus apóstolos. E deveria ser assim: ao receberem poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos é definitivamente um documento missionário, com a grande comissão de Atos 1:8 como chave para toda a sua estrutura. Aí Lucas compreendeu que o evangelho não acabara com a despedida de Jesus, mas continuava o seu próprio curso pelo mundo, saindo de Jerusalém, indo para Samaria, depois Antioquia, Ásia Menor, Macedônia,
Grécia, até chegar na capital do mundo, Roma, que naquela época era tido como os confins da terra. A estrutura do livro corresponde a esse percurso, entende, alunos? Atos demonstra como o evangelho tinha em mira os gentios e não apenas os judeus. Então, o livro de Atos pode ser dividido em três partes bem distintas. Em primeiro lugar, a expansão da igreja em Jerusalém, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Depois da ascensão de Cristo, a igreja estava composta por 120 membros. Acho que vocês se lembram lá do dia de Pentecostes, quando tinham quase 120, né? Foram cheios do Espírito Santo. Esses quase 120 membros, em obediência à ordem de Cristo, perseveraram na oração, na comunhão, até que do alto foram de fato revestidos de poder. 50 dias após a ressurreição de Jesus, 10 dias após a ascensão, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam orando lá no cenáculo. E nesse mesmo dia, Pedro pregou a mensagem cristocêntrica e cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, batizadas e agregadas à vida da igreja. Deus fez grandes milagres por intermédio dos apóstolos e, em resultado da pregação poderosa, o número acabou se multiplicando lá em Jerusalém. Isso, é claro, acabou desembocando numa perseguição, e essa perseguição ferrenha, e o diabo tentou impedir o avanço da igreja com toda a intimidação, infiltração e distração. No entanto, a igreja de Jerusalém se encheu da doutrina de Cristo. Em segundo lugar, a expansão da igreja na Judéia e em Samaria. Capítulo 8 até o 12, a gente vê essa expansão Judéia e Samaria. A igreja foi perseguida, acabou sendo dispersada, e por onde eles passaram, eles acabaram pregando a palavra de Deus. E o sangue da igreja, o sangue dos mártires, acabaram se transformando no grande nascer da igreja. O evangelho chega a Samaria por intermédio de Filipe, que pregou, e a cidade alegrou-se ao ver e ouvir o que Deus estava fazendo e falando através de Filipe ali. O muro de inimizade foi quebrado, o preconceito racial foi vencido, o evangelho penetrou naquela terra, outrora dominada pelo misticismo. Aí, pela conversão de Saulo, o evangelho chegou até Damasco, na Síria. Por intermédio de Pedro, o evangelho atingiu Cesareia Marítima, alcançou o gentílio Cornélio. A palavra de Deus floresceu também em Antioquia da Síria, ultrapassando fronteiras de Israel. Terceiro lugar, a expansão da igreja até os confins da terra. Aí é do capítulo 13 até o capítulo 28, mostra essa expansão até os confins da terra. Com a conversão de Saulo, o cristianismo e as suas subsequentes viagens missionárias, o evangelho acabou alcançando as províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. O evangelho acabou rompendo as barreiras linguísticas, culturais, religiosas, e mesmo em face a duras perseguições, a bandeira do evangelho foi fincada em Roma, a capital do império. Percebem, gente, a caminhada da igreja? Sempre que a igreja está cheia do Espírito Santo, ela irrompe, ela não fica estagnada e parada, ela vai avante. Então, se a sua igreja está parada, questione-se se ela está de fato cheia do Espírito Santo. Questione-se se de fato Cristo ainda está agindo dentro dessa igreja. Porque uma igreja onde Cristo age dentro dela, ela trabalha dentro da ação centrífuga e centrípeta. Ela traz gente para dentro, mas ela manda gente para fora também. Ela envia seus missionários pelo mundo. Bom, vejamos agora o propósito ou os propósitos do livro de Atos. Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu o livro de Atos com vários propósitos em mente. Eu vou elencar para vocês alguns. Em primeiro lugar, mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. O livro de Atos não é apenas a história do evangelho dos cristãos, mas, sobretudo, uma defesa do cristianismo. Werner de Boer diz com todas as letras que o alvo do livro de Atos dos Apóstolos é a defesa do cristianismo perante o Império Romano, perante o Estado romano. O propósito de Lucas é defender a fé cristã diante dos seus opositores, mostrando que a religião do caminho é legítima, é legal e é salutar para o povo. Ao longo do livro, Lucas reúne vários relatos nos quais as autoridades romanas reconhecem que não tem nenhuma acusação formal contra os cristãos. Como um diplomata, Lucas reuniu provas para mostrar que o cristianismo era inofensivo, porque alguns oficiais romanos chegaram a adotá-lo pessoalmente.
Inocente, porque alguns juízes romanos não conseguiram encontrar nenhuma base para condenar o povo do caminho, e que o cristianismo era legal, pois ele era o cumprimento verdadeiro do judaísmo. Era um claro propósito de Lucas recomendar o cristianismo ao governo romano. Por isso que lá em Atos, no capítulo 13, verso 12, Sérgio Paulo, o governador de Chipre, converte-se ao cristianismo. Em Atos 18, verso 12, Gálio é absolutamente imparcial em Corinto. Em Atos 16, 35 a 39, a gente vê que os magistrados, ao reconhecerem o seu erro, pedem desculpa publicamente a Paulo. A gente vê em Atos 19, 31, as autoridades da Ásia demonstram preocupação de que Paulo não sofresse nenhum dano. Lucas destaca que os cristãos são cidadãos bons e fiéis. Em Atos 18, 14, Gálio declara que não existe nenhum agravo nem crime a questionar. Em Atos 19 a 37, o secretário de Éfeso dá um bom testemunho dos cristãos. Em Atos 23, 29, Cláudio Lísias cuida para não dizer nada contra Paulo. Em Atos 25, 25, Festo declara que Paulo nada fez que mereça a morte. E nesse mesmo capítulo 25, Festo e Agripa concordam que poderiam ter deixado Paulo em liberdade se ele não tivesse apelado a César. Em segundo lugar, o propósito do livro é mostrar a expansão da igreja de Jerusalém a Roma, apesar de todas as perseguições. O Lucas é enfático em mostrar as variadas formas de perseguições que os apóstolos e toda a igreja sofreram na marcha do cristianismo de Jerusalém até Roma. Perseguições internas, externas, físicas, psicológicas, políticas, religiosas. Lucas relata tudo isso. O próprio apóstolo Paulo afirma: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está lá em capítulo 14 de Atos, verso 22. A perseguição começa com a zombaria dirigida aos apóstolos desde o dia de Pentecostes, gente. Continua até a tentativa do Sinédrio de calar a boca dos apóstolos, mandando prendê-los e açoitá-los. Chega rapidamente ao auge na morte de Estevão, passando também pela morte de Tiago. Paulo foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia. O próprio Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Em Éfeso teve que enfrentar as feras. Foi preso na cidade de Jerusalém, acusado em Cesareia, novamente preso em Roma. Longe, porém, de recuar diante das perseguições, a igreja caminhou com ainda mais ousadia, desassombro para obter resultados no futuro. Terceiro lugar, o Evangelho, o livro de Atos, tem o objetivo de mostrar o espantoso crescimento da igreja, apesar das limitações humanas. A igreja apostólica estava desprovida de recursos financeiros. Os apóstolos não tinham prata, não tinham ouro. E mais ainda, eles eram homens iletrados, não tinham influência nenhuma política. E a maioria dos membros da nova igreja era composta de escravos do Império Romano. Apesar dessas limitações humanas, a igreja encheu o Império Romano com a doutrina de Cristo, fincou a bandeira do Evangelho no centro da cidade imperial, Roma. A mensagem de Atos é vital para a igreja contemporânea, porque ela nos mostra o caminho de Deus para o crescimento da igreja a despeito de todas as limitações. A igreja cresce pela oração, pela palavra, pelo testemunho, pelo poder, pela virtude do Espírito Santo e por intermédio de crentes fiéis e ousados. A igreja não cresce por causa de marketing, a igreja não cresce por causa da sua estrutura. Não há desculpas para o não crescimento de uma igreja. A partir do livro de Atos, não há desculpa. Em quarto lugar, o quarto propósito do livro de Atos é mostrar a oração e a palavra como dois vetores do crescimento da igreja. Os apóstolos entenderam que não poderiam abandonar a oração e o ministério da palavra para servirem às mesas. A oração e a palavra, alunos do CTL, foram os grandes vetores para o crescimento da igreja. Ainda hoje, esses dois instrumentos são os principais fatores para o crescimento notável de uma igreja. Deus não unge métodos, Deus unge homens, unge mulheres de oração. Sem oração não há pregação de poder. Pregação é lógica em fogo, pregação é demonstração de poder. Não podemos separar pregação de oração, pregação de poder.
só podemos levantar-nos diante dos homens se primeiro nos prostrarmos diante de Deus em oração. Quinto propósito do livro é mostrar a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. A igreja apostólica avançou de Jerusalém até Roma, foi no poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem capacitou a igreja para viver e pregar. Foi o Espírito Santo quem liderou a igreja em seu extraordinário crescimento espiritual e numérico. Nas palavras de Everett Harrison, o Espírito Santo é a fonte da pregação eficaz, conforme está o capítulo 4, verso 8. É a fonte dos poderes dos milagres de Deus, conforme diz o capítulo 13, verso 9 a 11. É a fonte da sabedoria nas deliberações da igreja, conforme diz o capítulo 15, verso 28. O Espírito Santo é a fonte da autoridade administrativa de uma igreja, conforme diz o capítulo 5, verso 3, capítulo 13, verso 2, e da orientação geral de uma igreja, capítulo 10, verso 19, capítulo 16, verso 6 até o 10. A ação do Espírito Santo é tão marcante no livro de Atos, alunos, que esse livro de Atos tem sido descrito às vezes como o livro dos Atos do Espírito Santo de Deus. Alguns até acreditam que não é o livro de Atos dos Apóstolos, mas é o livro de Atos do Espírito Santo de Deus através da vida dos apóstolos. Em sexto lugar, o sexto propósito do livro é mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. A igreja apostólica cresceu espantosamente e desbastou as trevas do paganismo. A igreja triunfou sobre o legalismo fariseu, o liberalismo saduceu em Jerusalém, triunfou sobre o sincretismo samaritano, triunfou de igual forma sobre o paganismo e a idolatria nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, triunfou finalmente sobre o culto ao imperador lá em Roma. A igreja apostólica cresceu a despeito das mais variadas e perversas perseguições. O sangue dos mártires se tornou a sementeira do evangelho. Agora eu quero falar com vocês rapidamente sobre as características do livro de Atos. Vamos ver algumas peculiaridades deste livro. Em primeiro lugar, a pesquisa não anula a assistência do Espírito Santo. A gente vê isso nesse livro, que o estudo não subtrai da igreja o poder de Deus. Lucas foi um historiador e um acurado pesquisador. Lucas 1, verso 3 mostra isso. O relato de Atos é fruto tanto de pesquisa quanto de testemunho ocular. O mesmo Espírito que assistiu Lucas na pesquisa também o inspirou no registro do texto bíblico. Por isso eu concordo que a glória do Espírito de Deus está em não ter necessidade de deslocar o pensamento, a vontade e a ação do ser humano necessário para a sua atuação, mas iluminar e moldar o pensar, o querer, o agir do próprio ser humano. Não é diferente o que acontece com as cartas do Novo Testamento. Em segundo lugar, a importância dos discursos. Atos não é apenas a história da Igreja Apostólica e sua jornada até a capital do Império Romano, mas é também uma cuidadosa coletânea de discursos, especialmente de Pedro e de Paulo. Os vários sermões registrados do livro de Atos servem de modelos homiléticos que apontam para a centralidade da pregação apostólica, a morte e ressurreição de Jesus. Esses sermões podem ser classificados em evangelísticos, como os sermões do capítulo 2, capítulo 3, em sermões deliberativos, como Atos capítulo 15, em sermões apologéticos, conforme Atos 7 e Atos 17, ou em sermões exortativos, conforme diz Atos 20. Então, em terceiro lugar, quero destacar também a importância de Jerusalém e Antioquia. Duas cidades, Jerusalém e Antioquia. Elas dominam o relato do livro de Atos. Ou está acontecendo em Jerusalém ou em Antioquia. De Jerusalém o evangelho se espalhou até Antioquia, e de Antioquia chegou até os confins da terra. Paralelamente a essas duas proeminentes capitais, estão os dois apóstolos mais importantes, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, trabalhando nessas duas cidades. Interessante, né? Um quarto apontamento é o caráter cristocêntrico do livro de Atos. O livro basicamente é uma biografia de Cristo, de seu ensino e de suas obras poderosas por meio dos apóstolos no poder do Espírito. Na verdade, é uma continuação do Evangelho de Lucas, ou seja, uma continuação daquilo que Cristo começou a fazer e ensinar. William Barclay destaca o fato de que geralmente chamamos este livro de Atos dos Apóstolos, mas o livro não pretende dar um relato exaustivo acerca do que foi realizado pelos apóstolos. Além de Paulo, só se menciona no livro outros 3 apóstolos, em Atos 12, 2,
nós lemos sobre a execução de Tiago, irmão de João, por ordem de Herodes. João aparece na cena da cura do paralítico na Porta Formosa, no templo, mas não profere nenhuma palavra. O livro só dá informação detalhada sobre Pedro e sobre o apóstolo Paulo. Na metade inicial do livro, é somente de Pedro que obtemos um relato concreto. Por outro lado, o interesse do autor também não se volta para Pedro como tal. Nada é dito sobre a continuação de sua atividade após o concílio dos apóstolos em Atos 15, nem mesmo acerca da sua morte. Nada é relatado aqui no livro de Atos. E também Paulo, cujas viagens missionárias e cujo processo preenchem a segunda parte do livro, não tem nenhuma importância biográfica. Na realidade, o objetivo de Lucas não é escrever uma história dos apóstolos. Importa unicamente na caminhada, o curso do evangelho pelo mundo. Ele não está focado nas pessoas, nos apóstolos, mas na caminhada do evangelho, entende? Não é a vida da pessoa, mas a obra que está sendo feita. Então não há espaço para estrelismo. Ninguém está querendo contar a história dos homens de Deus, mas estão querendo contar a história do que Deus fez na história. O que aconteceu na história, como o reino de Deus caminhou. Não é o pastor, o bispo, o apóstolo, como o grande homem de Deus fez a obra. A biografia é do reino de Deus, é da obra do que Cristo fez através da vida dos apóstolos. Tá? Não há, por exemplo, Werner de Boer ainda alerta que não há no Antigo Testamento ou no livro de Atos culto a heróis. Apenas Deus e sua magnífica causa estão em jogo. E é isso que precisamos reaprender a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Eu repito para vocês, ou seja, importa unicamente a caminhada, o curso do Evangelho pelo mundo. Diante dele, todos os instrumentos humanos deixam de ter importância. Werner de Boer, ele me dá uma frase, uma linha de pensamento que eu encerro a aula aqui e que é o que eu quero deixar destacado como centro do pensamento de Lucas. Não há no Antigo Testamento e nem no livro de Atos a possibilidade de culto a heróis. Não há culto a heróis nesses livros. Apenas Deus e sua magnífica causa, o seu grande reino estão em jogo. É isso que nós precisamos reaprender como igreja, a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Diga não ao culto aos heróis. Diga não ao culto a personalidades na igreja. Não bata palmas para homens, porque o que está em jogo aqui é o reino de Deus e não o apóstolo, o bispo, o pastor, o profeta, um ungidão. O que está em voga é o reino de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente a partir do livro de Atos. Deus te abençoe e até a próxima aula. Firme, firme, em nome de Jesus. Um abraço.